Eu vou fechar minha câmera porque eu vou colocar a apresentação, mas o microfone vai ficar ligado, tá certo? Bom dia, pessoal que está entrando aí. Tu já tá gravando? Já. Tô falando aqui com o Daniel, viu, gente? Gente, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo Lattes. Eita, tá vendo que eu ainda não me acostumei? Meu pai eterno, vai dar certo. Peraí, deixa eu... É. Agora foi, né? Pronto. Agora deu certo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo Lattes. Mas eu queria conhecer um pouquinho vocês que estão aí no remoto e vocês que estão aqui. Eu queria saber de que área são, o nome, já que são poucos. E aí? Tá com vergonha? Meu nome é Andriele e eu faço isso. Que legal, adoro. Meu nome é Kátia, eu sou aluna doutorado de engenharia. Que massa, tá? E eu sou graduada na UAST. Que maravilha! Que legal, coisa boa. Pedagogia. Além de pedagogia. Veterinária. Ah, legal, legal. E o pessoal do chat aí? Deixa eu ver aqui. Que área você? Sou engenheira de pesca, servidora, Adriana, biológicas, pedagogia também, química, sistemas de informação. E Sledna estava com a gente ontem. Eu lembrei do nome dela, não sei nem se eu estou falando certo. Letras, pedagogia, ciências sociais, agroecologia. Tem um pessoal bom de agroecologia aqui ontem também, né? Kodai. A Marilene, querida. A Marilene é bibliotecária de Kodai. Sabe muito também. Professora do Kodai, Ana Paula. Artes visuais. Que legal. Vão colocando aí, tá certo? Eu vou só voltar aqui para a apresentação. Depois eu vou abrir o Lattes também, porque a ideia é a gente apresentar todos os módulos, tá? Mas às vezes tem informações que não cabem nos módulos. E a gente vai descobrir como é que faz com essas informações que não cabem nos módulos, tá certo? Todo mundo aqui tem currículo Lattes, não tem? Aqui no presencial, no remoto, todo mundo tem Lattes também, né? Não dá para viver sem o Lattes, né? Eu sempre acho muito engraçado, meu professor sempre dizia assim, Vânia, tem vida após o Lattes. Só depois que a gente se forma, né? Porque quando a gente está no mestrado, no doutorado, na graduação, parece que não tem muita, não. Mas a gente vai entender um pouquinho aqui como funciona o Lattes. Eu, assim como vocês, né? É casa de ferreiro espiritual, né, Liliana? Eu não gosto muito de preencher Lattes, nem de atualizar Lattes. É muito chato, né, minha gente? Mas é super necessário. E aí, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Lattes, qual a história do Lattes, né? Porque tem esse nome Lattes, né? A gente tinha um grande pesquisador, Cesare Júlio Lattes, eu nunca falo o nome dele muito bem, que era um cientista brasileiro, um físico, né? Ele teve uma influência muito grande na inovação tecnológica no Brasil, na parte de física, de química, e principalmente no pós-Segunda Guerra aí, Mundial, e o nome currículo Lattes, né, é justamente um pedaço do sobrenome dele em homenagem a ele, né? E uma coisa que me deixa profundamente orgulhosa é que o CNPq ele tinha vários formulários de preenchimento dos dados dos cientistas no Brasil. Eles foram criando, né, os formulários básicos para tentar cadastrar e ter uma ideia dessa comunidade de pesquisadores no Brasil. Porque a gente pensa, o currículo Lattes é só para a gente ter aquilo ali atualizado e a gente entregar quando a gente for fazer a seleção de alguma coisa e tal. Mas não é assim. O Lattes ele é muito importante, inclusive, para a gente ter uma estatística de pesquisadores e comunidade acadêmica no Brasil. Tá? Porque quando você coloca seus dados lá,
eles fazem a coleta dessas estatísticas, né? Dessas informações. Então, eles conseguem visualizar quantos docentes, quantos alunos de graduação, quantos alunos de pós, né? Quando você está no mestrado, no doutorado, o Lattes é super importante para alimentar a plataforma Sucupira. Então, o Lattes não é só o nosso antigo currículo, tem um pouco o pessoal mais novo, né? Antigamente a gente falava currículo... Como era, gente? Era Vitae, meu Deus. E Tome a gente está fazendo Word, né? Meu Deus, vamos fazer no Word, ajeitar aqui, colocar uma fotinho. E aí o Lattes, ele traz essa contribuição da gente ter uma informação organizada na nossa vida acadêmica, mas também traz por trás uma estatística muito importante da pesquisa no Brasil e dos pesquisadores no Brasil, né? E aí, ao final, eles tinham essa produção de formulários para os pesquisadores preencher, mas ao final dos anos 90, o CNPq contratou 2 grupos, o Stella, que era da Universidade Federal de Santa Catarina, e o César, da nossa Universidade Federal de Pernambuco, que eu tenho muito orgulho que Pernambuco fez parte dessa história. E aí, juntamente, eles desenvolveram uma versão única capaz de integrar todas as que eles já tinham criado. Tá? Então, eles tinham criado várias versões de formulários e esse grupo conseguiu integrar em uma única versão. E aí, a gente, com o passar do tempo, logicamente, essa versão foi se desenvolvendo para esse currículo Lattes que a gente conhece hoje, tá? E, assim, embora seja muito chato estar preenchendo, atualizando, ele ajuda muito e facilita muito nossa vida. Porque é uma coisa que a gente pode ter acesso em qualquer lugar que a gente tiver, né? E de forma muito padronizada, que é importante. Eu vou ficar parada um pouquinho, porque ontem eu fiquei vendo como eu dei trabalho ao pessoal da mídia social daqui. Que eu não paro, eu fico balançando, vocês já perceberam? Mas eu vou ficar, o pessoal do online está entendendo, né? Então, ó, o currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. E é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país, ou seja, não tem o currículo Lattes, provavelmente você não vai participar de muitos editais, tá? Muitos editais você não vai participar. Seja você graduando, porque toda vez que lança um edital de pesquisa, a depender de como foi enviado esse projeto, a gente divide esse projeto entre os docentes, né, os colaboradores, os bolsistas, e para a gente ter acesso, a gente precisa deixar lá também nosso currículo Lattes, tá? Quando esse edital é aprovado. Então, não é só algo que a gente precisa organizar para ter como se fosse um currículo que a gente fosse entregar em uma agência de emprego ou alguma coisa, mas é algo que contribui para todas as nossas, todas as áreas, né, da nossa caminhada acadêmica. E aí, por sua riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área de ciência e tecnologia. Vou sair da graduação. Ah, mas na graduação não preciso, não. Precisa. Porque se você for fazer um estágio, a depender do lugar que você for, eles vão pedir logo o currículo Lattes, tá? Se você for participar de um projeto de pesquisa, eles vão pedir o currículo Lattes. Seja esse projeto de pesquisa com bolsa ou sem bolsa. Porque vamos dizer que você está no núcleo de estudo do seu departamento. Esse núcleo de estudo, provavelmente, ele é indexado no diretório de pesquisa. Então, ele vai pedir seu currículo Lattes para poder colocar seus dados lá também, tá certo? Então, a gente realmente precisa ter esse currículo Lattes, tá? E aí, a gente hoje vai tratar dessa estrutura aqui, tá? Eu gosto muito de trabalhar os módulos, porque, como a gente é da organização da informação, você trabalhando os módulos, você consegue preencher todo o currículo Lattes, e as informações que não se enquadrarem em nenhum desses módulos, a gente tem como colocar lá em outras informações relevantes, tá certo? Se não se enquadra aqui, a gente vai para as outras informações relevantes, tá certo? E aí, eu tô falando rápido, tá tranquilo? Pessoal online, tá tranquilo? Tô falando muito rápido. Digam aí, tá certo? E aí, ó, módulos gerais. A gente vai começar pelos módulos gerais. E aí eu tenho essa interface ali, né? Que é a interface já do currículo Lattes, quando eu entro, porque a gente tem a interface que a gente publica, que a pessoa vai lá pegar a URL e entrar no nosso currículo, e tem a plataforma onde a gente cadastra, preenche, atualiza, tá? E essa aí é a plataforma que a gente cadastra, preenche e atualiza.
E aí, no módulo dos dados gerais, o que é que tem lá? Eu tenho a identificação, que é super importante, e aí vê. Você tem que ter muito cuidado quando for preencher essa identificação, porque se você erra CPF, se você erra seu nome, né, e você não consegue atualizar de forma muito fácil, às vezes você tem que mandar um e-mail para o pessoal para poder corrigir isso, tá certo? Então, vai preencher, cuidado nas informações. Coloque seu nome, tá? Tenta colocar ele completo, sem suprimir nada. Nome, como é seu nome em citações bibliográficas? Eu vou dar exemplo do meu. Quando eu fiz o meu, eu não sabia que eu podia escolher como eu queria ser citada. E é possível. E aí, meu nome é Vânia Ferreira da Silva, mais brasileiro impossível, né? Então, ficou Vânia Silva. E eu amo Ferreira porque é da família da minha mãe. E eu tenho uma ligação muito forte, afetiva com a família da minha mãe. E eu queria que ficasse Vânia Ferreira. E aí ele ficou Vânia Silva, né? Mas eu podia ter ido lá e feito isso, essa modificação, tá? Casei. Eita, eu fiz o currículo, não era casada, era solteira. Casei e mudei o sobrenome, ou incluí o sobrenome do meu marido, no caso, né? Eu, quando casei, eu não incluí. Eu já tinha muitas publicações, então ia dar tanto trabalho que eu disse, não, né? Deixa aí, a gente tinha um nome muito parecido. Mas aconteceu isso, eu preciso atualizar lá, tá? Até para saber que o meu nome de solteira e o meu nome de casada são a mesma pessoa ali. As publicações são da mesma pessoa, tá certo? Filiação, eu tenho que colocar lá o nome dos meus pais bonitinho, direitinho. Data e local de nascimento, CPF, não erra, porque dá tanto trabalho, então coloca o CPF bem direitinho lá. Seu número de identidade e uma coisa importantíssima para todo pesquisador no Brasil e em várias partes do mundo. O ORCID, eu prefiro chamar o CID, eu acho o ORCID horroroso, mas o pessoal chama ORCID. E o OCID, eu vou interromper aqui só para mostrar a tela toda. Deixa eu mostrar a tela toda, tá certo? Porque eu quero abrir aqui o ORCID com vocês. E dizer um pouquinho o que é, tá bom? Ó. Assim como... Todo mundo tá vendo? Tá? Massa. Assim como o DOI é o identificador digital do objeto, o OCID é o identificador digital do pesquisador. É como se fosse nossa identidade, tá? Então, hoje, a própria CAPES e o CNPq, hoje não, acho que já faz o que? Uns 4, 5 anos, que ela solicita que você coloque, que você tenha um OCID, tá? O ORCID. Eu vou ficar falando OCID, viu, gente? Que eu gosto mais. Eu sou que nem a Ariana Suassuna, eu gosto de aportuguesar tudo, fica tudo mais bonito. Então, tem que criar o OCID, tá certo? Você tem que ter. Se você, vou dar um exemplo, vou publicar um artigo científico. A maioria das revistas científicas com qualis legal, que essa coisa de qualis está mudando aí, né? Mas que tem uma relevância na nossa área do conhecimento, ela vai pedir para você. Então, já cria aí, é gratuito, você não paga nada, tá certo? Então, quando você vem para cá, deixa eu ver se eu consigo achar o meu, porque o meu nome é tão comum que deve ter umas milhões de Vânias Ferreiras da Silva por aí. Universidade Federal. Ó, eu sou essa daqui, ó. Eita! Eu acho que a inteligência artificial entendeu que eu estava aqui e já colocou logo o meu, tá vendo? Então, ó. Eita, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Quem foi, Daniel? Ah! Pode falar, viu? Desculpa, não estava vendo. Araci, pode levantar, pode falar. Pode abrir o microfone, querida. Eu sei, é porque a internet está ruim. Agora, perfeitamente. Oh, certo. Inclusive, quando você publica em alguma revista Qualis, você recebe seu e-mail, o pedido, a liberação do acesso ao OCID pela revista. Isso mesmo, Aracia. Excelente. Sabe por quê? Porque a gente tem um plugin. A gente usa no Brasil um sistema chamado OJS para publicação de periódicos eletrônicos. E aí, dentro desse OJS,
que é o sistema de editoração eletrônica, tem um plugin lá, que ele pede a identificação do OCID, do pesquisador, e a validação. Então, por isso que vocês recebem um e-mail, tá? E não existia esse OCID antes, né? Quando não existia, a gente tinha um formulário padrão dentro dos periódicos eletrônicos sem essa identificação. E aí, depois que passou-se a ser uma exigência, o próprio AJS, que é um software elaborado por pesquisadores dos Estados Unidos e que a gente usa não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, ele implantou um plugin só para o OCID. Então, por isso que acontece isso. Excelente, viu, Araci? Muito obrigada aí. Tá vendo que a gente dá aula todo mundo junto, a gente aprende uns com os outros. Eu vou fechar a câmera aqui, tá, gente? Vou voltar para lá, mas pode levantar a mão aí. Então, ó, o OCID é essencial, tá? E aí, toda vez que eu publico num periódico que tem DOI, ele automaticamente já envia para o meu OCID, tá? Então, aqui, ó, ele vai enviando os meus trabalhos que tem DOI já, automaticamente. Isso é muito legal porque, além de ser a minha identidade como pesquisador, eu também consigo organizar os documentos que eu publiquei por aqui também, tá? E é essencial que vocês tenham, tá? Vou voltar aqui, tá? Endereço, dados sobre suas formas de contato. E é muito importante você colocar lá, tá? E-mail, telefone, endereço físico, residencial, profissional, suas redes sociais. A gente tem muitas métricas hoje que são coletadas de redes sociais, tá? Então, se você tem redes sociais, coloca lá também, que é importante. Formação acadêmica, titulação. Informações sobre a sua formação acadêmica, período de início e término, nível da formação, instituição onde você se formou e curso realizado. E aí você vai colocar todas, tá? Ah, não, que agora eu sou doutora. Tá, mas você teve que fazer uma graduação antes, um mestrado e tal. Então, você vai colocar essa linha do tempo aí. Sua graduação, se teve especialização, você coloca. Se teve mestrado, doutorado, se teve um pós-doc, aí você vai lá e coloca toda a sua formação, né? E aí, no pós-doutorado, você vai colocar em outra área, que tem uma área lá, pós-doutorado e ou livre docência. Informações sobre a sua experiência como pós-doutor e livre docente, tá? E informação complementar, informações sobre extensão, cursos variados, educação continuada. E esse é muito rico, porque hoje vocês estão aqui nesse curso, que vai dar um certificado aí pela extensão, né, William? E aí, você já tem certificado. Então, é uma formação complementar que vocês estão tendo hoje, tá certo? E aí, vocês vão lá e colocam essa formação complementar, tá? Outras informações, atuação profissional. Informações sobre a sua atividade profissional compostas de vínculos e atividades. Então, tem atividades profissionais que me geram um vínculo. Tem outras que não, tá? Então, sou seletista, sou servidor público. Antigamente, o Lattes, quando você colocava isso, ele pedia para você responder se você tinha vínculo ou não. Agora, ele não faz mais isso, que eu achei muito legal, porque saiu essa versão 2.0 e houveram algumas modificações muito boas. E quando você coloca seletista ou servidor público, ele automaticamente já diz que você tem vínculo. Antigamente, acontecia muito erro, porque alguns bolsistas entendiam que tinham vínculo com a instituição. E bolsa não é vínculo, tá? Então, hoje, quando você coloca lá bolsista, eles já colocam que você não tem vínculo empregatício, tá? Então, isso ajudou bastante. Linhas de pesquisa, inclusão das informações sobre linha de pesquisa. Sou integrante de uma linha de pesquisa e tal. Então, da sua área de atuação, né? Você pode ir lá e colocar áreas de atuação, informação sobre suas áreas de atuação, né? Eu sou formada em biblioteconomia e quais são as minhas áreas de atuação? A biblioteconomia, acho que vocês não sabem, mas ela tem vários ramos. Eu posso trabalhar em biblioteca especializada, biblioteca pública, eu posso trabalhar com base de dados, eu posso trabalhar com acervos de memória. Então, quais são essas áreas de atuação? Idiomas, informações sobre a sua proficiência em idiomas. Então, não vai fazer um fake lá, dizendo que você fala inglês razoavelmente, se você não fala. Se você não tem alguma coisa que comprove, quer dizer, tudo o que você botar no Lattes, você tem que ter certificado, tá bom?
ou uma declaração. Se não gerou certificado, pede uma declaração. Ah, fui fazer um trabalho voluntário numa ONG, tal, tal, tal. Não tem certificado, não, pede uma declaração. De tanto a tanto, fulaninha desenvolveu essas atividades e tal, 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 tal. Não coloca coisa no Lattes que você não comprove. Isso vai gerar constrangimento para você e também não vai gerar, se você está participando de um edital, se você está participando de alguma coisa que pontue, só vai pontuar o que você apresentar o certificado ou a declaração, tá? À vontade, querida. Arrasou, termine de fazer. Mas quando a gente Intérprete. Ou curso, né? Perfeito. Maria de Fátima, gente, está aqui no presencial, maravilhosa. Ela fez uma pergunta lindíssima, que tá nessa web, nesse currículo Lattes 2.0, fizeram essa modificação. Na versão anterior do currículo Lattes, não tinha a Libras como idioma. E aí, nessa versão já tem, Maria. Entende? Você coloca lá a Libras, tá? E eu achei fantástico isso, né? Porque é necessário e também para validar ainda mais, além dessa necessidade, a importância, né? Então, você tem como colocar lá também. E eles fizeram uma divulgação bem legal, porque eles fizeram um print colocando lá que tem agora e tudo, sabe? Então, é bem legal. Prêmios e títulos, informações sobre prêmios e títulos que você tenha recebido, né? Então, aí, de repente, você é um aluno, olha que lindeza, e você, TCC, recebeu um prêmio, tá? Na área de biblioteconomia, a gente tem um órgão que premia os melhores trabalhos de conclusão de curso das instituições. Então, se você recebeu um prêmio, você coloca aqui. Se, de repente, sua dissertação ou tese foi premiada, né, na sua... Normalmente, toda pós-graduação tem uma grande organização, né, que junta todos Eita. Vocês entenderam? Então, eles analisam e dão esses prêmios aí, tá certo? Ah, mas não tem nada a ver com a academia, meu prêmio. Não tem problema, né? Tem um prêmio aqui bem famoso, eu acho que é do Plaza, né? Mulheres... Meu Deus, como é o nome? Acho que a professora Maria José já ganhou esse prêmio, algumas pessoas. Tacaruna, pronto. Então, é um prêmio, coloca lá. Pronto, é isso mesmo, Igor. Mulheres que se destacam na sociedade, seja no nível acadêmico, no nível social, então, vocês têm como colocar lá também. Se der como no chat, esse professor homenageado também se inclui nesse item. Então, professor homenageado, eu não sei se é um prêmio ou um título. Mas eu acredito que sim, tá? Porque, normalmente, eu não sei se a própria academia considera como um prêmio. Mas eu acredito que entre aí também. Posso até pesquisar depois para lhe mandar, viu? Vou deixar meu e-mail no final e vou tentar fazer essa pesquisa aí para lhe dizer, tá certo? Membro de corpo editorial e revisor de periódico. Se eu estou lá, né? Eu sou um editor de área, faço parte de um corpo editorial de um periódico, sou revisor, né? Avaliador, eu coloco aí, tá? E é uma informação importante. Texto inicial do currículo Lattes. Quando você... Opa, alguém? Eu. Uma pergunta. Nessa parte de revisor, avaliador, a gente, porque todo ano a gente vai atualizando, não é isso? Porque a gente recebe a declaração, todo ano, ela é anual. É isso? Minha pergunta? Isso, Araci, você faz perguntas maravilhosas. Veja, a Araci fez uma pergunta ótima. O que é que acontecia antigamente? Antigamente, você era revisor de um periódico. Aí você ganhava uma declaração daquele ano. E aí, o que é que acontecia? A gente tinha muito problema. Porque tinha revisores que não faziam completamente nada e recebiam aquela declaração. E aí, a gente mudaram esse formato e hoje em dia você recebe do que você avaliou. Avaliei tal artigo num periódico nesse ano. Aí ele vai dar uma declaração daquele artigo que você avaliou. Mas você pode colocar lá, tá? Aí tem um ano de início e um ano final. Aí você coloca o ano de início e o ano final.
que vai ser aquele mesmo ano ali. Se você receber uma outra declaração do próximo ano, quer dizer que você ainda está naquele período que você continua fazendo a avaliação. Tranquilo, era assim. Perfeito. Muito obrigada. Então, deixa eu voltar para cá. E aí, ó, pergunte, Maria de Fátima. Eu lembrei que quando a gente escreve, então a gente precisa de profissional de letras para fazer certo. E a gente para aqui o processo continua no mestrado, você está indo no mestrado. Esse tipo de informação Maria de Fátima está perguntando aqui, pessoal, se quando ela contrata um serviço de revisão para a dissertação dela, entra em alguma parte no Lattes. Não, tá? Essa informação não entra, porque essa informação, na verdade, é que nem quando você contrata um bibliotecário para fazer a normalização da ABNT, né? Muitas vezes acontece isso. É um serviço terceirizado que você faz, mas o que mais importa para a gente é o produto final, que é a defesa da sua dissertação, para que ela realmente venha, os dados dela venham para o currículo Lattes, tá? O que você faz nesse processo, não. Mas o produto em si, que é a dissertação, sim. Tá certo? Deixa eu fechar aqui. Pode repetir? Ah, posso. Ivanovska. Tá. Não ouvi... Ah lá, certo. A Maria de Fátima, ela perguntou se o serviço de revisão de língua portuguesa da dissertação dela entraria em algum lugar no currículo Lattes. Entenderam? Digam aí se entenderam. Sim, ótimo. Então, não entra. O que é importante para a gente é o produto, que é a dissertação dela, que tem que entrar no currículo Lattes, mas o processo não. Tá certo? Aí, se ela contratou um bibliotecário para normalização, um revisor de língua portuguesa, não. Só o produto, que é a dissertação. Tranquilo? Posso? Sledna. Sim, revisão de trabalhos como o GPEX entra. Por quê? Porque você vai colocar ele como uma revisão, né, porque os anais, eles são um tipo de periódico também, tá? Então, ele vai entrar aí. E ele também vai entrar lá em eventos, caso você tenha participado de alguma outra forma, além de ser revisor. Ah, lá disse. Então, as homenagens entram onde? Quem poderia me dar a cola? Eu estava conversando com as professoras, eu acho que são professoras, né? E disse que eu vou ver, porque assim, eu não sei se a homenagem entra como título, tá? Ou como prêmio. Eu acho estranho o prêmio, uma homenagem ser prêmio, tá? Então, eu vou verificar e vou deixar meu e-mail aqui com vocês para dar essa resposta, tá certo? A gente vai ver, Ivanovska, a gente vai ver mais para frente essa coisa aí da comissão científica, tá certo? Tu espera só um pouquinho. Vocês estão assim, né? Muito ansiosos. O currículo Lattes deixa todo mundo doido. Então, ó, vamos voltar. Texto inicial do currículo. Cuidado com esse texto. Tem gente que eu fico cansada só de ler o texto inicial. Eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, não vai terminar nunca esse texto inicial, né? E eu entendo que tem gente que é tão bambambam em tanta coisa, né? Mas, assim, teu currículo já vai dizer isso tudo. Então, tenta colocar ali as informações principais, tá certo? Para não se estender tanto e ficar uma coisa cansativa. Porque aquele texto inicial do currículo Lattes é um resumo. Tem gente que acaba colocando tudo que já está lá no currículo. Então, cuidado, até assim para ficar uma apresentação elegante, né? Não se estende tanto. E aí, outras informações relevantes. Eu amo esse campo. Eu amo esse campo, porque o que eu não consigo colocar em nenhum dos módulos, eu vou lá e jogo lá. Porque vai estar no meu currículo, né? Então, o que eu não consigo encaixar num dos módulos, eu coloco em outras informações relevantes. Tranquilo até aí, gente? Posso ir? Não foi tranquilo, não, pô. Diga, Maria de Fátima. Não, é para fazer isso mesmo. Mas essas não estão, né? Parece que
zootecnia. E ele estava com informações das atividades no curso de zootecnia, mas depois eu abandonei. Isso ele não encontrou e fui para as humanas. Aí, posso colocar? Então, a Maria de Fátima, ela fez uma pergunta bem legal. Ela iniciou a graduação dela na zootecnia, só que ela abandonou o curso e foi para a licenciatura. Pode colocar? Quem me responde aí? Vamos interagir agora. Quem acha que pode? Bota aí. Quem acha que não pode? Quero ver aí vocês interagindo. Cadê esse povo e vocês aqui acham que pode? Quem acha que pode? Tinha uma pergunta semelhante. Tá, ótimo. O outro aqui disse que também tem um mestrado incompleto. Eu gosto de Araci, que Araci sempre levanta a mão. Vai, Araci, fala, Araci. Cadê tu? Estou aqui. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu me apresentei por rapidinho. Eu sou geógrafa de formação, mas tem uma coisa meio doida aí. Sou professora das ciências sociais, da pedagogia, mas eu dei aula na UAST, a engenharia. Sou essa pessoa que anda por todos os lugares. Então, eu acho que pode sim. O currículo Lattes é sua história acadêmica. Então, se você fez e não completou, eu acho que pode colocar como incompleto. Eu não tenho mestrado, mas eu tenho mestrado incompleto. Eu acredito que possa fazer, e essa migração das áreas deve ser colocada, eu acho. Araci, maravilha, Araci. Eu não entendi se você é daqui da Rural, Araci. É da UFRPE? Sou da UFRPE. Eu vim Legal. da UAST e agora estou aqui. Ah, que maravilha, que maravilha. Tu conhece eu? Não? Eu estou perguntando aqui a bibliotecária que era da UAST, viu? Então, maravilha. E aí, o que é que acontece? Ivanoska, eu estou falando o nome certo, Ivanoska. Ivanoska também interage super aqui. Gostei demais. Ivanoska respondeu pra gente. Eu posso se eu tiver alguma coisa que certifique. Tá? Se eu for lá no departamento e pedir uma declaração dizendo que eu iniciei o curso e parei em tal período, se eu entrei no mestrado e iniciei e parei em tal período, tá tudo certo. Eu tenho como comprovar? Eu boto tranquilamente. Não tenho como comprovar? Não coloca. Tá certo? E aí é importante. Posso continuar? Opa, querido, peraí, tem outra pergunta aqui. Diga. A formação mais antiga? Sim. Sim. Eu, quando eu fiz o meu Lattes, eu não sei nem se tá assim, que eu nunca mais, olha só, eu dando aula aqui e nunca mais atualizei o meu, né? Eu comecei, não, bibliotecária, não sei o que. Aí um professor olhou meu currículo quando eu estava na pós e ele fez, não, Vânia, começa logo pelo último título, que danado de tanta informação é essa? Aí eu fui lá, mudei. Então, o ideal é você começar pela última titulação que você tem, tá certo? Lá no resumo. Pela mais recente, isso. Pela mais recente, tá certo? Araci, tu levantou a mãozinha de novo ou não? Não, desculpa, esqueci de dar chave. Tranquilo. Vera, gostaria de saber se um diploma de representante da cultura popular de um município recebido pela Câmara de Vereadores pode ser considerado como título. Representante. Sim, Vera. Eu acredito que sim. Eu não sei como é que está organizado esse diploma, tá? Mas, provavelmente, o que eu conheço do pessoal da cultura, eles normalmente colocam como título, tá certo? Se você tiver dúvida depois, quiser meu e-mail, eu posso dar uma olhadinha para ti, tá bom? Mas normalmente entra como título sim, tá certo? Portaria de elogio. Minha gente, que portaria? Eu nunca recebi uma portaria de elogio. Que coisa mais chique, né? Tô passada, eu não sabia nem que existia. Ladice, querida, eu não sabia nem que existia. Eu preciso pesquisar, tá certo?
Eu vou pesquisar e eu vou deixar meu e-mail e depois eu lhe dou um retorno, porque eu não sabia que existia, mas deve ser uma coisa linda, né? E aí a gente, eita, que eu tô muito fraca. Olha, tá todo mundo aqui fraco, viu? Ninguém recebeu. Aqui na biblioteca ninguém recebeu uma portaria de elogio, viu? Olha, a gente tá precisando melhorar. Ana Paula, eu nem sabia que existia, querida, mas segundo ela disse, é uma porta... Eita, ela disse que é providencial, ela disse um para cada um, somos 30 e poucos, viu? Por favor, para ninguém ficar chateado com ninguém. Ela disse, explica aí o que é uma portaria de elogio, lindona, porque eu também não sabia o que era. Diga aí. Menina, achei muito chique isso. Eu vou deixar ela disse colocar aqui no chat e vou continuar aqui. Daqui a pouco a gente entende. Vice Ana Paula. Diga. Campanha de vacinação. Você trabalhou nela? Participou da campanha de vacinação. Mas você estava com algum vínculo? Tipo, você tinha alguma função lá, tipo bolsista, alguma coisa? Não? Foi voluntário? Outras informações relevantes. Tá certo? Pode colocar lá. Deixa eu explicar aqui o que Andriele perguntou. Andriele é da veterinária. Ela participou de uma campanha de vacinação como voluntária. E aí eu disse a ela que, como ela não tinha nenhum vínculo, ela colocasse lá em outras informações relevantes. Tranquilo, gente? Entenderam? Ó, lá disse o que era uma portaria de elogio. Se alguém elogiar seu trabalho, pode virar oficialmente uma portaria na Progep e entra no seu dossiê de servidor. Meu Deus, tá vendo tudo. Mas acho que é só assim dessa portaria, seu chefe imediato. Ah, tá vendo? Você faz, por exemplo, você está ministrando esse curso, daí o gestor aqui da biblioteca, ele vai e encaminha para o órgão que sai de oficial. Eu esqueci seu nome. Kátia. Kátia, maravilhosa aqui também. Kátia, tu é funcionária, servidora? Daqui não, sou funcionária do Estado. Ah, Kátia é servidora do Estado. Ela disse que ela entende dessa portaria, viu? Ela disse que isso, normalmente essa portaria de elogio, quem solicita é o seu chefe imediato. Vê que lindeza, né? Ana Paula, eu também achei que tudo, mas eu não tenho, não. Eu já estou aqui há 16 anos, acho que eu não vou ganhar uma portaria de elogio, não. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos continuar. Alguém quer mais? Maria de Fátima. Sim. Quando você participa de um grupo de pesquisa, e esse grupo também te fornece certificado, mas não é nada, você é da universidade, mas também outras pessoas participam do online. Eu participo de alguns filósofos, onde a gente lê, por exemplo, que legal. E a gente se reúne para fazer as discussões filosóficas, sociológicas, românticas da obra. Massa. E isso, depois, assim, de ano em ano, eu já estou com 2 certificados de participação. Isso entra na condição não relevante. Não, não é informação não relevante, não, Maria de Fátima. Deixa eu dizer a pergunta de Maria de Fátima. Que é isso, uma coisa tão relevante dessa. Maria de Fátima, ela participa de um grupo de pesquisa que estuda algumas obras de alguns filósofos e discutem entre si. Aí eu tenho algumas perguntas para Maria de Fátima. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu a pergunta de Maria de Fátima, quem está aí? Entendeu? Maria de Fátima, é ligada a alguma instituição, esse núcleo de pesquisa? É ligado ao UFMPE, mas a unidade acadêmica de secretariada no sentido que são os professores de lá, nem todos, os professores que foram meio ótimo. De filosofia. Você já tentou descobrir se esse núcleo de pesquisa está inscrito no diretório de pesquisa do CNPq? Pronto. Aí a primeira coisa que eu faço, estou no núcleo de pesquisa, estou no grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa submeteu esse projeto no diretório de pesquisas do CNPq?
Está lá cadastrado, tá? Se tiver cadastrado, você tem até como descobrir isso. Você entra lá e você vê seu nome, você pesquisa pelo projeto e você vê seu nome lá, tá? E isso que aparece lá na tela já é um documento para você. Agora, você também pode pedir ao coordenador desse núcleo de pesquisa para colocar, para te dar uma declaração. Marcelo, eu participei de PIBIC, não recebi certificado e nem declaração. Posso colocar mais Marcelo? Mas que Marcelo, tu não pode não, tu vai lá e vai pedir onde foi, quem foi o responsável para colocar e dar um certificado a você. Porque se você colocar no Lattes, como é que você vai comprovar? E uma coisa tão importante dessa, tá? Normalmente, na minha área, o PIBIC, ele é coordenado por algum professor do meu departamento. Não sei se na sua é assim. Aí você pode conversar com esse professor, tá? E dizer a ele, olha, professor, eu nunca recebi nada, nenhuma declaração, nenhum certificado, porque eu não sei como é agora, mas antigamente, inclusive, vocês tinham que apresentar um trabalho, porque o PIBIC tinha um evento e tal, vocês tinham que apresentar um trabalho, vocês ganhavam um certificado e tudo. Aí é bom você procurar, tá certo? Para não colocar assim. Menções honrosas em trabalhos acadêmicos entram, no caso de certificação, e caso sim, onde entrariam? Então, menções honrosas são títulos, Lucas, tá? Títulos ou premiações, você pode colocar lá essa menção honrosa que você recebeu. Tranquilo? Posso continuar? Eita, deixa eu fechar a câmera. E aí, eu vou lá para o módulo projetos, tá certo? O módulo projetos dá acesso ao item projeto de pesquisa. Nesse item, você pode editar e cadastrar os projetos de pesquisa que realizou com detalhamento. Só tem cuidado, porque quando você cadastra esse projeto, você tem lá várias funções. Quando você cadastra, você tem que lembrar que tem um gestor desse projeto. Você tem que colocar o nome dele e não o seu, para não sair errado, tá? Você é um participante, a não ser que você seja o gestor. Aí você pode ir lá e colocar. Mas se não, você tem que colocar participante. É sua função dentro do projeto, tá bom? E, ó, note que se o projeto de pesquisa for associado, vinculado, realizado no âmbito de instituição, ele deve ser cadastrado em atuação profissional, instituição, atividade e projeto de pesquisa. Os projetos que forem cadastrados em atuação profissional serão agrupados aqui neste módulo. O que ele está querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na Rural como servidora pública, mas a gente elaborou um projeto do repositório institucional. Tá? E quando a gente criou o projeto do repositório institucional, eu estava como gestora nessa época. Então, eu entrei pela instituição, fui lá na atividade, num projeto de pesquisa e cadastrei. Entendeu? Porque eu já tinha aquele vínculo ali naquela instituição. Tranquilo? Tá? Vá, Maria de Fátima. Então, quando projeto, sendo que esse projeto foi desenvolvido na escola municipal. Isso entra, mas se você não tiver... Eita, desculpa. Então, Maria de Fátima perguntou, ela participou de um projeto na escola municipal. Aí o que é que eu estou respondendo a ela? Entra, mas se você não tiver vínculo com essa escola, não é esse caminho. Você vai cadastrar lá como projeto, tá certo? Vai colocar todos os dados. Professora Araci levantou a mão. Vamos lá? Sheila. Uma dúvida. Eu vou responder você já, Sheila. Pode falar, professora. Uma dúvida. Quando você tem ali projeto de extensão, aí você está dentro de um edital, tem a opção projetos e programas. Dentro de um programa tem vários projetos. Você pode não ser a coordenadora do programa, mas é a coordenadora do projeto. Nessa situação, você pode colocar como a responsável pelo projeto. Sim. Porque, assim, tem um programa que tem um título e os projetos têm seus títulos específicos dentro. Então, eu aqui posso colocar isso, não posso? Professora, excelente pergunta. Com certeza. Embora o projeto esteja ligado àquele programa, mas quem desenvolveu o projeto, quem vai realizar, executar, é o coordenador junto com a equipe. Então, com certeza.
viu? Tranquilo? Shelda, a gente vai falar de projetos culturais mais à frente um pouquinho. Tu espera só um minutinho. Eu falei Sheila, ó, Shelda, me perdoa. E aí, ó, aqui em projetos, você coloca lá, tá certo? Quais são os projetos que você tem cadastrado, né? Que você participou, tá certo? E aí lembra só de preencher bem os campos, tá? Qual é a sua participação nesse projeto? Para você não colocar errado, tá bom? Então, isso é bem importante. Posso seguir? Projetos, ficou claro para todo mundo? Mas quando o projeto enviou para nós, foi na eu escrevi um papel Certo. no projeto sempre que ele foi lá na organização e aí não rolou. Mas eu já fiz. Não, deixa eu só falar. Maria de Fátima está perguntando, né? Ela elaborou um projeto e submeteu no Funcultura, só que foi reprovado porque a questão orçamentária estava mal desenvolvida. Ela pode colocar, se ela não tiver nenhum comprovante, não, tá? Nenhuma declaração, nada. Lembra que tudo é certificado, tudo é declaração. Não tem... Tinha um personagem no... Meu Deus, como era aquele programa de Chico Anísio que eu adorava? Que dizia cara crachá. Pronto. É que nem o Lattes é assim, cara crachá. E se não tiver, para ele nem tá valendo a pena, tá certo? Deixa eu continuar aqui. E aí, ó, a gente agora vai para o módulo produção bibliográfica, tá? O módulo produção bibliográfica agrupa as informações a respeito da produção bibliográfica, publicações realizadas pelo usuário. Esse módulo se encontra dividido da seguinte maneira, e eu amo porque ele divide tudo muito direitinho. Artigos completos publicados em periódicos, área destinada para a inclusão de artigos científicos já publicados em revistas indexadas com ISSN, e aí eu cravei o DOI aí, tá? Lembra que eu falei no DOI no começo? O DOI é o identificador do objeto digital. E aí, a gente aqui trabalha com um portal de periódicos, né? E algumas revistas científicas da Rural. E o que eu recomendo? Se você vai fazer um trabalho, vai publicar num periódico, a primeira coisa que você deve olhar nesse periódico, né? Além do lápis dele, né? Do qualis dele, desculpa, é se ele tem DOI. O DOI hoje é uma informação super, mega importante no artigo científico, tá? Porque além de ser esse identificador digital, ele dá visibilidade internacional à sua produção científica, tá? Em várias bases de indexação, se você tem um artigo que você não tem DOI, que esse artigo não tem DOI, a visibilidade do seu artigo vai ser bem menor, suas citações serão menores, né? Essa questão do DOI é uma coisa tão legal que quem estuda métricas e tal, a gente que é da área de ciência da informação e tudo, a gente sabe como ele interfere até no índice H do autor, tá? Eu não vou entrar, né, nessa parte de métricas, índice H e tal, a gente até discutiu um pouquinho ontem, mas é porque isso é uma outra oficina, um outro curso, tá bom? Mas aí é importante esse DOI, tá? Porque, inclusive, quando você vai preencher o Lattes, que você coloca o DOI, ele automaticamente já preenche os metadados. Porque como o DOI é um identificador digital, ele acopla nele já os metadados daquele objeto. Então, ele facilita muito a vida da gente, tá certo? Artigos aceitos para publicação, artigos no Prelo, que ainda não foram publicados. Os artigos nesse item podem ser transferidos quando publicados, devem ser indexados com ISSN. Eu não tenho o costume de fazer isso, tá? Eu só gosto de colocar no meu Lattes quando ele já foi publicado. Mas tem áreas que isso é importantíssimo. Então, tem áreas que ele já ter sido aceito para publicação, tá? No Prelo é importante. Então, você já vai lá e joga lá. Alguém levantou a mão? Araci. Eu. Araci, querida. Peraí, deixa eu abrir. Fale. Inclusive, é importante porque quando você vai fazer sua progressão funcional, pontua. Então é importante estar.
conta disso, porque você cria um link, uma parte do Lattes daquele período da sua progressão de 2 anos e está lá, é importante porque pontuei, você tem que comprovar tudo isso. Inclusive porque você recebe esse comprovante de que ele está lá para sair do forno, né? Como a gente diz. Maravilha, Araci. Suas contribuições têm sido maravilhosas, viu, querida? Então, é isso. Vê, Araci é professora e quando ela vai fazer, né, lá a progressão dela, isso contribui bastante. Vamos dar outro exemplo? Estou tentando mestrado, doutorado. Se você publicou numa revista que não tem DOI, entende? Veja, um periódico científico relevante na sua área, ele vai ter DOI e ele vai ter um Qualis. E um Qualis bom. O Qualis vai mudar, né? Já soltaram aí a bomba desde o ano passado, dá uma doidice, né? E aí não vai ser mais nesse formato que a gente conhecia, mas vai ter sempre uma avaliação para os periódicos e para as pós-graduações, logicamente, né? Então, é importante para um conjunto de coisas, tá? Eric, uma dúvida, eu adicionei uma iniciação científica e no final o Lattes informou que o coordenador do projeto não está identificado no meu currículo. O que eu faço para ele ficar identificado? Então, Eric, talvez, eu não tenho certeza se é isso, esse teu orientador não colocou no Lattes dele ainda. Porque funciona assim. Quando você cadastra, se o orientador já tiver cadastrado no dele, ele faz só a verificação e valida, tá? Então, pode ser que isso tenha acontecido. Se você já conversou com ele sobre? Eu vou continuar aqui e depois tu responde aí, tá certo? Vou conversar. Massa, tá? Resumo simples. Foi publicado em algum evento? Qual foi o evento? Esqueci o nome. Andriele perguntou se resumo simples entra. Entra se você publicou em algum evento ou em algum... Normalmente, resumo simples é evento, tá certo, gente? Então, se foi publicado em algum evento, se você recebeu certificado, ele entra lá como uma das suas produções também, tá certo? Vou continuar aqui. Então, ó, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos. Área para inclusão de informação a respeito de livros ou capítulos de livros produzidos pelo usuário. Essas publicações devem ser indexadas com ISBN. E eu esqueci de botar o DOI aqui também, porque o DOI é utilizado para o objeto digital, tá? Independente do tipo dele, seja artigo científico, seja livro, tá? Então, a grande parte da produção científica, acadêmica no Brasil hoje tem utilizado o DOI, porque ele tem todo esse conjunto aí de visibilidade internacional, de acoplar metadados, inclusive de preservação digital, tá? Desse documento. Então, ele é muito importante. Diga. No caso de artigo publicado em evento, em anal de evento, Certo. eu diria que se encaixa aí, porque no meu caso não gerou o DOI. Não é revista. Lá em eventos, a gente tem como cadastrar os trabalhos. Tá certo? Isso. Esse artigo foi publicado dentro dos anais do evento, então você vai publicar lá também. Porque ele não. Porque assim, tem uma diferença. Deixa eu abrir aqui para falar para o pessoal. Vejam, esqueci o nome. Letícia está perguntando uma coisa bem legal aqui. Ela disse: ó, eu fiz um trabalho. Um artigo para o evento e, ao mesmo tempo, apresentei esse trabalho. Tem muitos eventos hoje em dia que pegam os melhores trabalhos do evento e publicam num periódico, tá? Aí, se tivesse acontecido isso com o caso de Letícia, ela ia colocar em periódico a publicação e ia colocar lá em eventos. Mas, no caso de Letícia, não aconteceu. Então, ela vai jogar só lá em eventos, tá certo? Porque não foi para um periódico, tá bom? Compreenderam até aí? Tranquilo? Entendeu, Letícia? Eita, pode falar. Ô, Fátima, eu não estou escutando. Vou deixar tu... Eu vou seguir aqui, viu? Se Fátima aparecer, aí ela continua. Pede para ela mandar pelo chat. Fátima, manda pelo chat, que eu acho que está dando interferência onde você está, por favor, tá certo? Ainda na produção bibliográfica, tá?
Texto em jornal ou revista, qualquer publicação escrita que tenha sido publicada em meio jornalístico, como roteiros, ensaios, matérias, reportagens, relatos, depoimentos, entrevistas, resumos, resenhas, crônicas, contos, poemas e afins. Então, qualquer texto, produção, tá? Eu criei e foi publicado em um desses canais aí, tá certo? Aí, tranquilo, vai lá e coloca, tá certo? Que é importantíssimo. Trabalhos publicados em anais de evento, o que Letícia perguntou. Textos publicados em anais de evento vinculados a um evento específico. Esse item possui um vínculo com o item eventos. Aí o que a Letícia ia fazer? Ela ia colocar o trabalho dela aí, e lá em eventos ela tinha que colocar o que participou desse evento, tá certo? Mas tem uma outra condição. O evento, hoje em dia, a maioria dos eventos fazem parceria com algumas revistas e lançam um volume desse evento. Aí, se tivesse sido publicado por um periódico, Letícia, tu podia ter colocado lá em artigos também, tá certo? Apresentação de trabalho, apresentação de trabalho não vinculada a evento, aulas magnas, palestras, trabalhos acadêmicos, se você quiser, você vai lá e coloca, tá certo? Fui convidada para uma palestra. Eu não coloquei, que é tão importante, viu, gente? Botem lá, pelo amor de Deus, eu que não boto. Fui chamada, pessoal da pós, normalmente é chamada para dar uma palestra na graduação. Coloca lá, pega o professor, o certificadozinho, uma declaração e coloca lá, tá certo? Fui chamada para dar uma palestra no meu núcleo de pesquisa. Pede lá, Maria de Fátima, tá certo? E partitura musical, para quem é da área, né? Área de cadastro de partituras escritas para canto, coral, orquestra. Tem muita gente que é da área de música. Eu tive alguns alunos que eles faziam muito isso. Inclusive, o currículo deles tinha bastante coisa sobre partitura e é muito legal também. Ai, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Participei de um projeto de extensão. Eu quero. Pá. Pronto. Olha, gente, eu vou deixar o pessoal colocando aqui, fazendo as perguntas, tá certo? E aí eu vou respondendo a vocês. Senão você fica Shelda. Vai cá. Gente, eu fico meio tonta. Eu tenho que fazer um exame para ver se eu tenho labirintite. Shelda participou de um projeto de extensão. Foi publicada uma matéria em uma revista do IFPE. Posso colocar? E a matéria foi produção dela? Ela participou de um projeto. Mas ela que escreveu a matéria? Não. Não. Pelo que eu entendi, ela participava de um projeto. Matéria sobre o projeto. Não. E foi vinculada a uma matéria a respeito do projeto. Não, fez, Sheldon. Aí tu coloca informações relevantes. Porque aqui é produção. Você que tem que ter feito para ser colocado, tá certo? É sua produção, tá? Se você tivesse redigido a matéria, você podia colocar. Tranquilo? Um exemplo. Certo. Você está ministrando esse curso aqui hoje. Uhum. Aí, amanhã, digamos que a Ascom publicou na página da UFPE a respeito da semana de capacitações do CIB. E lá na matéria cita seu nome como ministrante. Você pode colocar essa informação, informações relevantes no seu currículo? Sim, perfeito. Deixa eu abrir aqui para vocês escutaram nossa coordenadora de atendimento ao usuário aqui. Nossa coordenadora de atendimento ao usuário é super didática, minha gente. É uma pessoa maravilhosa. Então, vejam, ela me deu um exemplo bem tranquilo aqui. A gente está aqui nessa capacitação do CIB. Aí a Ascom faz uma matéria sobre essa semana que a gente está tendo, né? Coloca o meu nome, o nome dos outros facilitadores. Eu posso colocar isso como minha produção? Não, mas eu posso colocar isso como informação relevante. Tá certo? Tranquilo? Vamos seguir. Diga. Como é teu nome? Tamires. Tamires, eu amo esse nome, Tamires, uma das minhas melhores amigas. Deixa eu dizer a vocês, Tamires perguntou assim, Tamires está aqui no presencial. Tamires ela elaborou um release e foi para um site, não foi Tamires. Aí é diferente. A produção é dela. Ela fez. Aí ela pode colocar lá. Tá certo? Produção. E aí você pode colocar aqui, ó. Deixa eu desligar a câmera e dizer aqui, deixa eu ver... Não sei se é eventos. Você pode colocar em outra produção bibliográfica, Tamires, viu?
saiu como... Andriele. E se você saiu como Coautor de quê? Artigo. artigo mesmo. Aí você coloca lá, se for um artigo, você coloca num artigo científico, tá? Se for um livro, você coloca no capítulo de livro. Vocês entenderam o que a Andriele perguntou? Ela perguntou se você for coautor. Aí você coloca, a depender do tipo de publicação. Se você for coautor no artigo, você coloca lá em artigo. Se for em livro, você coloca lá em livro. Tranquilo? Vou continuar, tá bom? Aí, tradução destina-se ao cadastramento de artigos, livros ou outras publicações traduzidas por você. Você é de letras e, de repente, você traduziu aí um trabalho, tá? Ou um capítulo de livro, ou uma dessas produções, tá? Aí você vai lá e coloca, tá bom? Prefácio e pós-fácio, eu acho uma das coisas mais lindas do mundo, tá? Destina-se ao cadastramento de prefácio, pós-fácio e introdução ou apresentação de livros. Quem é pesquisador, quem é professor, normalmente é bastante convidado, né? Um amigo meu elaborou, né? Criou um livro e me chamou para fazer o prefácio. Importantíssimo, tá? Coloca lá, porque é bem válido. E outra publicação bibliográfica, qualquer outra produção bibliográfica que não se enquadre nas opções anteriores, inclusive artigos publicados em periódicos sem SSN. Porque se você for tentar colocar um artigo de um periódico que não tem SSN, ele não vai deixar, porque é a primeira coisa que ele pede, tá certo? Mas aí, veja, olha para mim. Se você entra num periódico que não tem SSN e não publica lá, pela fé, tá certo? Olha o periódico, tudo me matando, chegando aqui na porta da biblioteca qualquer dia, deixa aí. Mas vejam, é diferente quando o periódico foi criado a primeira edição. Legal. Na primeira edição, ninguém tem ISSN. A gente só consegue pedir ao IBIT e o ISSN depois da segunda. Aí, tranquilo. É um periódico de um professor seu que criou, aí te chamou, Tamires, tu pode escrever um artigo, tal, tal. Ótimo, tranquilo. Mas esse periódico já está no 10º volume e ainda não tem SSN, não publica lá, gente, tá bom? Tem um ditado, eu amo ditados populares, mas eu nunca acerto nenhum. O William é maravilhoso nisso. Como é? Estragando bala? Como é um negócio assim? Tem tem um ditado que é tipo como se você estivesse estragando, sabe? Sua munição. Não estraga não, porque é tão cansativo uma produção bibliográfica e você ainda colocar num periódico que nem SSN tem, tá? Isso é o básico do básico com o periódico, ele tem SSN, tá bom? E aí, vou seguir. Aí aqui, ó, é como aparece essa produção bibliográfica. Vocês estão vendo que tem itens aí, tipo produção técnica e artístico-cultural, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar. Segura aí que a gente vai falar, tá certo? Opa, Letícia. Se o artigo ele tem aí você coloca em artigos publicados, tá? Não, se você colocar o ISSN, ele vai também. Se não tiver, viu? Ele não vai de jeito nenhum se não tiver ISSN. Entendeu? De nada. Vocês entenderam? Ele é importante, mas ele ainda não... Letícia perguntou se o artigo que ela publicou numa revista que não tem DOI, mas tem ISSN, ela consegue cadastrar lá em artigo? Sim, tá? O DOI é importante, mas ele ainda não é uma exigência obrigatória, como ele está dizendo aqui, tá bom? Deixa eu continuar. Então, ó, aqui produção bibliográfica, tá certo? Tranquilo. Eita, aqui é técnica, viu, gente? Eu errei aqui, ó. Eu olhei, eu revisei essa apresentação 300 vezes, mostrei a minha chefa aqui e eu ainda errei de novo. O módulo produção técnica, a gente saiu de produção bibliográfica, a gente está na produção técnica agora, tá certo? E aí esse pessoal que trabalha com design, que trabalha com CI, sistemas de informação, tem alguém de sistemas de informação aqui? Tinha ontem, tem hoje também. Quem trabalha com essas áreas aí, a gente tem um bocado de coisa que a gente pode cadastrar aqui, tá certo? O módulo produção técnica agrupa informações a respeito da produção técnica realizada pelo usuário. Alguns exemplos são software, produtos, processos técnicos, cartas, maquetes, editorações e etc. O módulo se encontra dividido da seguinte maneira.
Softwares. Trata-se de qualquer sistema computacional, programa ou conjunto de programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de textos e programas de aplicação. Vou dar um exemplo. Quem é aí da área? Ana Paula fez uma pergunta aqui, viu, gente? O OCID só vincula os que tem DOI, correto? Corretíssimo, Ana Paula. O OCID, ele já é outro patamar. Ele diz assim, ó, não tem DOI, nem serve para mim. Ele já faz uma varredura, tá? Software. Ivanovska, eita, desculpa. Produzir um capítulo para um fascículo do MEC de um material de formação de professores. Entrará em uma produção técnica ou capítulo? Produção técnica, Ivanovska. Eu não sei qual é a sua área de conhecimento. Eu acho que você é professora, mas entra em produção técnica, tá certo? Eu esqueci o que eu estava falando. É a idade, né? O software. Software, Daniel, arrasou. Então, ó, fui chamada há um tempo atrás, bem um tempo atrás, viu, gente? Eu ainda tinha 20 e poucos anos. Para organizar uma cyberteca de cordel. E aí a gente precisava de um programa para trabalhar. A gente chamou uma pessoa da TI. Ele criou esse programa. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, para desafiar vocês. Ele desenvolveu o programa para esse projeto que era do Funcultura. O programa é cadastrado no nome do coordenador do projeto ou no nome do criador? E aí? Quem está online também e quem está presencial? Eu acho que o programa no nome de quem fez o programa. Marilene. Não sei, é complicado. Araci, quem criou. A nossa lei de direitos autorais é muito fraca, mas ainda nos ajuda bastante. Ele criou para o projeto. Ele criou. Os direitos autorais são dele. Ele pode pegar esse mesmo software e colocar para qualquer outro projeto que ele for trabalhar, tá certo? Vender, ele pode fazer o que ele quiser. Essa pessoa que contratou ele, o coordenador do projeto, não tem direitos, sabe, sobre a autoria nem patrimônio desse software, não. Araci, querida. Como eu trabalho com mapeamento também, então, quando a gente vai fazer um mapa, a gente constrói o mapa, pode ser um amigo, quer lá fazer a tese dele, um projeto que tem que ter um mapeamento, um banco de dados geoespacial. No final de tudo, quando a gente produz a peça final, a gente tem um lugarzinho lá do carimbo. Então, você bota edição, o nome da pessoa, porque isso tem um valor como uma publicação, toque gráfico. Perfeito, Araci. É muito importante isso, porque isso gerou um produto, tá? E, para além de um produto, gerou uma memória acadêmica, tá? Uma memória de uma produção intelectual, entende? Então, isso é importantíssimo, tá? Vou continuar aqui, tá certo? Produtos, área para cadastro de protótipos, projetos, concepção, pilotos. Criei um projeto, tá? E eu quero cadastrar. Vou lá, tá? Criei um protótipo. Quem trabalha com 3D hoje, meu Deus, tem muitos produtos sendo aí criados com a ajuda das tecnologias. Então, eu tenho como cadastrar tudo isso aqui. Processos. Processo ou técnica de transformação envolvendo bens ou serviços em que foram incluídas atividades de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, elaborei um processo para um projeto de pesquisa e desenvolvimento e submeti na minha instituição ou em qualquer outra instituição, eu tenho como vir aqui colocar, tá? Até porque a gente tem comprovante disso, porque a gente tem um sistema, tanto no Estado como no governo federal, que a gente pode visualizar isso. Trabalhos técnicos, trabalhos e serviços variados, tais como consultorias, pareceres nas diversas áreas. Na nossa área de biblioteconomia, a gente faz muitos trabalhos técnicos de normalização, de digitalização de acervo, de organização de acervos. Então, todos esses trabalhos técnicos a gente tem como colocar aí, tá? Cartas, mapas ou similares, área destinada para cadastro de fotogramas, mapas, aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos que o usuário tenha desenvolvido. Eu acho que o de Araci entra aqui. Me diga aí, Araci, se eu estou errado, tá?
Tá certa, certíssimo. Olha, tá vendo como é bom? Curso de curta duração ministrado. Estamos aqui, ó. Né? A gente está aqui nesse curso. Vamos dizer que Tamires estivesse ministrando aqui no meu lugar. Aí Tamires terminou. Se Tamires fosse diferente de mim, uma pessoa organizada, que atualiza o Lattes, ela ia já voltar, né, era Tamires? Mas eu espero um pouquinho, porque me dá uma agonia. Mas eu vou falar sobre atualização no final, tá certo? Não sejam igual a mim, não, por favor. Então, se você fez, ó, curso de aperfeiçoamento, extensão, especialização, ministrados pelo usuário, você tá, ministrou. Não é você recebeu, não. Para receber é lá informação complementar, tá bom? Desenvolvimento de material didático institucional. Aí, cadê Ivanovska? Ivanovska, tá certo, né, Daniel? Ivanovska. Pronto. Ivanovska entra aqui. Área para inclusão de apostila, treinamentos, guia, manuais similares elaborados pelo usuário. Tá? Eu fiz uma pergunta no chat. Foi. Perguntou se planejamento e coordenação de formação continuada de professores entre processos. Planejamento Coordenação e coordenação. Eu acredito que sim, Simanovska. Eu nunca vi ninguém cadastrar, mas eu posso pesquisar, dar uma olhadinha para lhe dizer com certeza, assim, para você não colocar em um lugar errado. Mas eu acredito que sim, viu? Desenvolvimento de material, eu falei, né? E aí, um que eu amo, que é editoração. Área para cadastro de trabalhos de editoração realizados pelo usuário. Estou lá fazendo a editoração de um livro. Aqui. Fiz a editoração de um periódico científico. Aqui. O pessoal da pós-graduação é muito chamado para fazer o trabalho de editoração das revistas científicas ligadas ao programa de pós-graduação. Fez? Coloca aqui. Tá certo? Então, fez alguma editoração. Eu fiz a editoração de um catálogo de arte do museu tal. Vem de hora e coloca aqui também, que é importantíssimo. Opa! Por exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa. E a gente tem um seminário interno nesse grupo de pesquisa anual. Eu componho um grupo de editoração do caderno do seminário. Põe aí? Ou não põe em canto nenhum? E deixa eu ver se eu entendi. A senhora faz a editoração do caderno, não é isso? Isso. A gente tem um evento que é o seminário interno do grupo de pesquisa anual. Certo, entendi agora. Perfeito. Aí eu sou responsável por essa parte da editoração do caderno. Eu posso pôr aí, eu pego uma declaração, não tem problema nenhum, da coordenadora do grupo. Perfeito. Mas eu posso pôr aí? Pode, com certeza pode, viu? Ana Paula está respondendo a Ivanovska aqui. Que legal, viu? Eu posso pesquisar depois, mas a Ana Paula já deu uma resposta aí, ajuda bastante também, tá certo? E manutenção... Opa, Maria de Fátima. Pode incluir, por exemplo, Você entregou o material para eles? Disponibilizou esse material para eles? Ou foi um slide que você criou e apresentou? Eu criei um slide, apresentei e fiz. Mas não entregou nenhum material, não? Nenhum material escrito para eles? Não. Aí não. A escola não. Deixa eu... recebeu o certificado de participação como palestrante de cinema. Certo. Deixa eu só explicar para eles o que foi que Maria de Fátima perguntou. Maria de Fátima, ela ofereceu uma oficina numa escola. E ela criou material, os slides de apresentação, mas não criou um material, tá? Um material físico, didático, ou físico ou digital, impresso. Ou digital, não tem problema nenhum. Ela perguntou se pode. Não pode. Porque a ideia é qual? Pronto. A gente aqui na biblioteca, de vez em quando, cria uns tutoriais de pesquisa. Isso entra como desenvolvimento de material, tá certo? A professora Araci tem esse caderno, entra como desenvolvimento, tá? Vou dar uma oficina sobre editoração eletrônica.
Eu criei um material, um manual, um template, um resumo não, desculpa, uma apostila, aí entra como material, tá certo? Pode falar, professora Araci. Que bom, porque aí também aí já tirou uma dúvida minha. Eu tenho um projeto de extensão, que eu vou botar no Siga Extensão, e nesse projeto de extensão, que é manuseio de um sistema de informação geográfica, de um programa, eu produzo material, todo material, apostila, material. Isso, para além do projeto de extensão, eu também posso incluir, então, esse material que eu produzo. Com certeza, viu? Com certeza. E colocar todas as especificações aí, tá certo? Que foi criado para um projeto, tal, preencher o que os campos lhe permitirem. Francisco, pode falar, querido. Oi, bom dia, né? Bom dia. No meu caso, eu estou com uma dúvida. Eu participo aqui justamente da criação do manual do laboratório, dos guias e dos POPs. Isso entraria também? Com certeza. Você mesmo elabora. Não precisa ser você só. Pode ser você com equipe, mas já entra, tá certo? O importante é que você seja um dos elaboradores. Ok, obrigado. Tá, Francisco? Aí você pode colocar lá. Pode colocar também os que vocês não sabiam que era possível, mas que vocês têm, tá? Tem um de 2.000, quero colocar lá. Se você tem como comprovar, pode inserir no teu Lattes, tá bom? Vou continuar aqui, porque eu acho que eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo ainda? Tenho, né? Então, ó, manutenção de obra artística, área para cadastro de produtos conservados ou restaurados, seja em papel, vídeo, tela, meios digitais ou outros. A gente, em biblioteconomia, a gente trabalha com uma área que se chama restauração de acervos. Se eu tenho competência, sou especialista nessa área, não curiosa, tá? E eu fiz um trabalho de restauração de um livro, eu posso vir aqui e colocar. Se eu sou da área de artes plásticas e restaurei uma obra, eu posso vir aqui e colocar, tá certo? Maquete, espaço para cadastro de maquetes que tenham sido realizadas como produção técnica, o pessoal de arquitetura, o pessoal de engenharia, dessas áreas, normalmente que produzem maquete, né? Podem vir aqui colocar. Programa de rádio ou TV, espaço para o registro de participação em programas de rádio ou TV, como entrevistas, mesa redonda, comentários. Veja, por que isso entra em produção bibliográfica? Porque você estará no programa e você vai estar trazendo a sua expertise, seu conhecimento. Por isso que entra, tá certo? Relatório de pesquisas. Trata-se dos relatórios periódicos ou finais que documentam e descrevem as pesquisas. Submeti, na verdade, um projeto para CNPq. Aí ele não pede os relatórios de pesquisa, né? Vocês podem vir aqui e cadastrar. Outra produção técnica, qualquer outra produção técnica não relacionada nos outros itens. Perceberam? O pessoal sempre diz assim, o Lattes é muito chato porque eu não sei onde colocar as coisas. Veja, se você não consegue colocar as coisas nesses itens que ele falou, no final sempre tem assim, outra produção técnica, outra produção bibliográfica. Então tem lugar. Desculpa, pode falar. Então, porque assim, o ESO é um relatório final, né? De estágio. Eu tenho que fazer o ESO para poder concluir. A gente não tinha, na época da matriz, eu não tinha feito o ESO. Pronto, vejam, deixa eu abrir aqui e dizer para vocês qual é a pergunta. Esqueci o nome. Kátia fez uma pergunta ótima. Ela perguntou se o relatório ESO entra aí em relatórios. Veja, o relatório ESO, ao meu ver, né, na área de organização da informação, ele foi utilizado por muito tempo para substituir o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, eu não vejo ele dentro dessa modalidade, entendeu, Kátia? Eu vejo ele dentro da modalidade, tipo, nas diretrizes lá de avaliação do MEC, ele diz para você fazer um trabalho de conclusão e dá vários tipos, né? A monografia, eu acho que o relatório, o artigo científico, se eu não estiver enganada. Se eu tiver, alguém me corrija aí. Então, eu não vejo o ESO como esse. Ele era uma opção para a pessoa se formar. Então, era o tipo de trabalho de conclusão de curso que era daquela área. Pode falar, viu, professora Araci?
Eu vou dizer porque eu dava aula antes na UAST, era professora de engenharia de pesca, e tinha essa questão do ESO e a questão do TCC. Antes, ele ficava num lugar, às vezes até ainda fica, mas ele também, às vezes você pode fazer os dois. Você tem o TCC e tem o ESO. Aí, não sei como ficaria nessa situação que o aluno faz o TCC e também faz o ESO. Desculpa. Deixa eu dizer o que é que eu faria. Se eu só tivesse o relatório ESO, eu colocaria em outras produções. E se eu tivesse o TCC e o ESO, eu cadastraria o TCC no trabalho de curso normal e o ESO lá em outras informações. Porque eu não vejo o ESO nessa questão aqui, de relatório inicial ou final, tá? Mas eu também posso estar errada. Não, foi só o ESO. Foi só o ESO. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Eu não faria diferente. O TCC, 6 ESO. Misericórdia. Oh, meu Deus. Foi? Oh, Maria de Fátima está dizendo que fez 6 ESOs. Meu pai. É muita coisa, né? Então, ó, terminei aqui produção técnica, tá? Então, ó, esse aqui é o módulo da produção técnica. Tá vendo esse meinho aqui onde eu tô colocando o cursor? É a produção técnica, tá bom? E aí, ó. Ah, Vânia, tu já foi pro módulo orientações e cadê o artístico-cultural? Ele vai vir. Vai vir. Viu? Então, ó. Eu vou para o módulo orientações. Esse módulo agrupa informação a respeito de orientações ou supervisões realizadas pelo usuário. Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão. Para detalhes sobre o procedimento para edição, alteração, exclusão de um item pertencente a essa área, verificar a instrução em produção bibliográfica. Esse módulo se encontra dividido da seguinte maneira: orientações e supervisões concluídas, ou seja, aquelas que já está tudo ok, já defendeu, já depositou, e orientações e supervisões em andamentos, tá? Ou seja, eu posso cadastrar o que eu já estou em andamento, e é importante que eu cadastre, e eu posso também chegar lá e colocar as minhas concluídas, tá certo? Então, aqui, ó, são algumas orientações e supervisões concluídas, tá? Eu não tenho nada em andamento, então eu tenho um bocado aí concluída, eu vou lá e coloco. Se eu tivesse em andamento, ele ia também aparecer, tá certo? Ele ia aparecer em outro tópico, orientações, supervisões em andamento, tá certo? E é bem tranquilo isso aqui. Tranquilo aí, orientação, sem dúvidas, tá? Esse módulo orientações é mais para quem realmente é docente, né? Quem aí já entrou na docência, seja ela pública ou privada, então são pessoas que alimentam mais esse módulo, tá? Produção cultural, que aí eu acho que muita gente se interessa também. Esse módulo agrupa informações a respeito da produção artística ou cultural do usuário, como apresentação de obra artística, arranjo musical, composição musical, sonoplastia, etc. Esse módulo se encontra dividido da seguinte maneira: apresentação de obra artística, opção para cadastro de apresentação de peças de teatro, musicais, coreografias, recitais. Então, o pessoal aí que é das artes, né, eles têm onde cadastrar cada uma dessas apresentações. Arranjo musical, área para inclusão de arranjos de coral, orquestra, canto e outros de autoria do usuário. Lembra que é autoria, tá? Autoria, composição musical, né? Área para inclusão de composições para coral, orquestra e outros de autoria também, e programa de TV e rádio, tá? Para apresentações em rádio ou TV, ou peças de teatro, musicais e coreografias. Vejam que aí ele tem uns que é autoria, porque composição e arranjo você que faz, e apresentação em programa, porque você foi lá e se apresentou, tá bom? Obra de artes visuais. Área destinada para a inclusão de obras de artes visuais, vídeos, fotos, esculturas, desenho, apresentação de programas de televisão, entre outros. Sonoplastia, área para a inclusão de trabalhos de sonoplastia criados para cinema, rádio, televisão, teatro, música. Outra produção artística cultural. Demais itens pertencentes à área artística ou cultural que não se encaixam nas áreas anteriores. E demais trabalhos relevantes que o usuário tem interesse em cadastrar. Vejam que o LAC sempre dá a opção. Não se encaixou em nenhum,
vai lá nesses, tá? Vai lá nesses que você com certeza vai conseguir. Esse módulo de produção cultural, por exemplo, se a pessoa já participou do livro, linha, Certo. ser certificado. Sim, com certeza. Deixa eu só dizer a vocês, ó, esse onde eu estou passando o curso é justamente outra produção artística cultural, tá certo? Deixa eu falar aqui o que Maria de Fátima perguntou. Terá ata de presença, o pessoal vai responder, viu? A professora Araci está com a mãozinha levantada, eu vou... Tá não? Tá não. Maria de Fátima perguntou, ela participou de um júri, de um festival da FUNAP. Vários, né? Então, ó, ela pode colocar lá em outros trabalhos relevantes, tá certo? Porque é importante, né? E a depender de para onde ela vai submeter o currículo dela, pode até pontuar, inclusive, né? E aí a gente sai do artístico-cultural e vai para o módulo eventos. Esse módulo agrupa informações a respeito de eventos que o usuário tenha participado, seja na organização, em bancas julgadoras e etc. Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão, tá? Então, eu tenho participações em eventos, congressos, área para cadastro de eventos ou congresso, e a organização de evento, área para inclusão de eventos ou congressos que o usuário tenha organizado. Então, se eu só participei, eu vou na primeira opção. Se eu fui organizadora, tá? Independente de qual área. Porque, assim, a gente tem um organizador que é o presidente do evento, mas a gente tem as outras pessoas. Tem um organizador de área, tem um pessoal que trabalhou na comissão, técnico científico, tem um pessoal que trabalhou com o recursos humanos, com orçamento. Então, eu estava dentro dessa organização do evento, tá certo? E aí, aqui, ó, tem os itens, quais foram os que você participou. Aí vocês, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui tem assim, ó, comissão, ouvinte, tá vendo? Tem todas as formas de participação que eu estava lá, tá? Então, é importante você preencher bem, porque vai ter que estar preenchido do jeito que está na sua declaração, no seu certificado, tá? Porque senão, não vai bater lá na hora que você for apresentar. Módulo bancas. Esse módulo agrupa informações a respeito das bancas nas quais o usuário esteve presente. Alguém? Daniel? Andréa? Pode falar, Andréa, viu? Oi, André. Oi, Vânia. Bom dia, bom dia. Bom dia, querida. Deixa eu tirar uma dúvida bem rapidinho, já que você foi para os módulos à frente. Precisa Eu sempre fico na dúvida. Tá me ouvindo? Tô. Eu sempre fico na dúvida nessa questão das produções, porque tem produção bibliográfica e tudo bem, como você explicou, aí a gente tem educação e popularização, certo? Sim. Aí repete, por exemplo, artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos. Perfeito. Eu devo repetir essas informações aí? Perfeito. Eu sempre tenho essa dúvida. E também lá na frente vai ter a questão de eventos, né? Ó, tem aqui, por exemplo, organização de eventos, congressos, exposições, festas e Olimpíadas. Aí lá em evento também tem organização de eventos, congressos, feiras e Olimpíadas. Aí, como a gente procede? Porque alguns, quando eu repito, aí fica 2 vezes, né? Quando a gente vai imprimir, por exemplo. Massa. Andréa, qual a tua área? Letras. Letras, veja. Educação e popularização da ciência. Eu fiz um trabalho que realmente teve um impacto na educação e popularização da ciência, tá certo? Eu vou dizer um da minha área. Quando eu crio um repositório digital, um portal de periódicos científicos dentro da instituição, eu estou contribuindo para a popularização da ciência e tecnologia. Então, eu posso colocar esse em projetos e posso vir aqui repetir em educação e popularização da ciência. Tá, André? Não está errado você repetir, tá? Okay. Agora, você tem que ter certeza se o que você desenvolveu tem a ver com a educação e popularização da ciência. Tá? Por que eu coloquei esses 2 itens? Porque são ligados diretamente ao IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. E são duas ferramentas de popularização da ciência, tá?
Então, Certo. se eu não tenho essa certeza... e como é que eu tenho, Vânia? Você criou um projeto, você submeteu um projeto a uma dessas instituições, estava ligado a essa temática de educação e popularização à ciência e tecnologia, então você pode cadastrar lá, Ok. tá bom? Tá certo, obrigada. Respondeu a pergunta. Pronto, massa. Deixa eu voltar lá. Então, participação em trabalhos de conclusão de curso, né? E participação em bancas de comissões julgadoras, tá certo? E aí, Maria de Fátima perguntou aquele negócio do júri, sabe? Eu não sei, Maria de Fátima, se teria como colocar aqui em comissões julgadoras, porque o júri é uma comissão julgadora, tá? Então, pode ser que aqui também caiba lá o seu coisa né? Então, aqui tem o cadastrozinho, tá? Participação em bancas. Então, aqui, se vocês olharem de lado aqui, participação de bancas em graduação, mestrado, tal, ele vai dizendo qual o nível, né? Graduação, mestrado, doutorado e tal. Ele vai colocando o ano, colocando o nome e tudo. E, logicamente, eu só vou colocar o que eu tiver certificado, tá certo? Módulos. Eita, tranquilo até aí, bancas. Todo mundo aqui também. Aí, módulo citações. Publiquei um artigo e essa revista está indexada dentro da ISE, da Cielo, da Scopus, ou citações em outra base bibliográfica. Eu tenho como colocar aqui esse índice das minhas citações, tá certo? Eu entro lá na Scopus, pego os dados da Scopus e coloco aqui nessas informações para ele aparecer lá no meu currículo Lattes. Tranquilo? E aí, vejam, hoje, com esse Lattes 2.0, a gente tem outro nível de entrada, né? Hoje em dia a gente vai pelo SouGov, já entra. Eu achei muito legal, porque você não tem que ter 1000 senhas para tudo, né? Eu sempre esquecia a senha do Lattes, aí ia de novo, pedia para cadastrar de novo, era um estresse, né? Aí agora você vai pelo SouGov, é muito legal, né? Quem tem SouGov, quem não tem, ele dá outra opção lá, tá certo? E aí eu vou dar algumas considerações finais, que são bem legais, tá certo? Insira informações que você tem como comprovar. Caso não tenha certificado ou declaração, analise se vale... Eita, saiu errado. Se vale a pena apresentar informação, tá? Não adianta você encher o seu Lattes para ele aparecer grande e robusto se você não tem como comprovar, tá? Porque quando você for participar de qualquer avaliação, de qualquer edital, de qualquer coisa, vão pedir os certificados, tá bom? Digitalize todos os documentos que você tem, certificado, declaração, de preferência em formatos de preservação digital, como PDF-A. Por quê? Porque eles vão durar ao longo do tempo, tá certo? O formato de preservação digital, ele traz uma longevidade a esses documentos, isso é muito importante. Eita, desculpa. Vamos lá. Quem foi que levantou primeiro? Maria Costa, né? Maria, pode sim. Vânia, eu tenho uma dúvida. Eu trabalhei durante muito tempo na área de saúde. Massa. E aí, durante esse tempo, eu produzi resumos que foram publicados em congressos. Aí, o que é que acontece? Eu comecei a migrar para a área da educação. E aí, teve uma certa ocasião que eu fui participar de uma seleção, e aí eles diziam que só podia apresentar produções com até 5 anos. E aí eu peguei, fui tirei um monte de coisa do meu currículo, Lattes. E aí, assim, agora estou começando a engatinhar na área da educação. E aí, assim, diante de tudo isso que eu estou vendo aqui com você, eu pergunto se vale a pena voltar e colocar essas coisas da época do trabalho na saúde, ou se eu deixo assim e vou construindo minha carreira agora na área da educação. Vou responder para ti, Maria. Tem 2 questões aí. Não vou fazer mais nada na área de saúde. Morreu para mim. Passou. É uma coisa que fechou com chave de ouro. Aí, então não vale a pena. Uhum. Tá? Agora, eu gosto muito da minha memória acadêmica.
E eu fico pensando nisso. Eu acho importante a gente ter essa memória. E quando você for participar de um edital, de qualquer concurso, você não precisa excluir nada. Lá no próprio Lattes, você tem como colocar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos de publicação, e ele gera para ti automaticamente. Tá certo? Então, pensa aí nessa tua memória acadêmica. Porque você pode estar em outra área, mas é muito importante a gente ver a expertise dessa pessoa, mesmo que seja em outra área. Dizer assim, olha, hoje ela está na educação, mas ela teve um papel importante na área de saúde. Ela teve um desempenho importante na área de saúde, sabe? Sim. E aí, assim, eu colocaria, tá? Ok. E eu acho que é importante demais. Jéssica, por favor. Obrigada. De nada, querida. Bom dia, eu sou Jéssica, eu sou técnica aqui da UAST e a minha dúvida é com relação à participação em bancas como secretário. Como o que, Jéssica? Secretária? Secretária de banca. Ah, banca de concurso. Isso, certo. banca de concurso substituto, de efetivo. Certo. Aí você pode colocar lá como comissão julgadora, tá, Jéssica? Porque é o papel que vocês desempenham aí. Isso. Tá certo? E aí lá a gente coloca como secretário ou só... Você, na banca, você tá como secretária mesmo? Sim. Essa é a sua função. Sim. Aí você especifica lá. Tá certo? Tá bom? Certo. Ana Paula perguntou qual a diferença do PDF para PDF-A. Ana Paula, vê, o PDF-A ele foi elaborado pela Adobe e ele, por muito tempo, foi utilizado, né, por todos nós. Só que aí a gente começou a trabalhar com formatos de preservação digital. E nem todo formato eletrônico é de preservação digital, entende? Então, o PDF, ele não tinha atributos de preservação digital. Aí a Adobe foi e criou o PDF-A, que tem esses atributos de preservação digital. Então, quando eu tenho um documento que está salvo em PDF, ele tem uma longevidade diferente do PDF-A. Então, é provável que esse meu documento em PDF eu tenha problemas com ele no futuro. Já o PDF, não. Ele foi criado para ter esses atributos e daqui a 10, 20, 30, 50 anos eu poder abrir ele em qualquer máquina, dependente das atualizações que a gente tem do maquinário tecnológico. Deu para entender? Diz aí. Pronto. Tem muita fala aqui, eu não sei se tem a ver com o curso, não, né? Tá. Pronto. Então, ó, digitalize esses documentos e organize seus certificados em uma pasta. Disponibilize essa pasta nas nuvens para facilitar o acesso. A gente hoje aqui na Rural, em várias instituições de ensino superior público, a gente tem acesso ao Gmail, né? Pela conta institucional, que tem um bom espaço. Então, cria lá. Ah, Vânia, mas quando eu me formar, eu vou perder. Eu não sei nem se perde o acesso a essa conta de Gmail. Não sei se alguém aqui sabe. Com o tempo, né? Mas, de qualquer forma, tenta fazer isso, tá? Porque isso é tão importante, você de repente, né, viaja para outro estado para tentar um concurso, esquece a pasta em casa. Então, é importante demais, tá? Elabora um texto de apresentação com clareza e coerência. Né? Não vai lá, sabe? Assim, tenta ser elegante. Elegância nunca erra, né? Mantenha seu currículo atualizado. Isso aqui, preste atenção. Em 2019, a gente teve um problema seríssimo no Lattes. Ele ficou 3 meses fora do ar. Eu não sei quem tá por aqui que lembra disso. E foi um Deus nos acuda. Porque nossas informações estão tudo lá. E o que acontece? A gente não tem o costume de fazer backup da última atualização. Então, tem uma coisa que tem que ser indispensável. Atualizou o Lattes, baixa uma versão e guarda, tá bom? Se der qualquer problema, lembra que a tecnologia é maravilhosa, mas quando ela dá problema, ela impede a gente de fazer muita coisa. Aí imagina, tu tá participando de uma seleção de mestrado, doutorado, de um edital de financiamento, alguma coisa, e tu não tem a última versão do teu currículo e também não tem acesso porque o sistema está com problema. Então, ó, não deixa, tá? Atualizou, faz um backup. Atualizou, faz um backup. Tá certo? Opa, então diga também. Tá. E eu tenho certificado que eu gostaria de poder.
você participou como banca examinadora, aí você entra lá como banca mesmo, tá? Porque você tem certificado. Tamires perguntou que ela participou de uma banca de PET e ela estava como examinadora, então ela bota lá na banca mesmo. Ana Paula lembra desse episódio? Eu também lembro. Eu estava terminando o doutorado, fiquei com vontade de chorar, sentar na calçada e chorar, porque estava desatualizado. Mas deu certo no final. E aí, ó, não deixa de fazer, tá? Eu tô brincando aqui, mas eu sempre atualizo, viu, gente? É porque eu demoro mais um pouquinho, eu deixo juntar algumas coisinhas, mas não faz isso. Atualiza de verdade, porque é super importante, tá? Essa foi a referência que eu utilizei, que eu gosto bastante, porque divide tudo em módulos, eu acho fantástica. Mas eu também queria mostrar para vocês, ó, que aqui no nosso site do Sistema de Bibliotecas, que é lindo e muito útil, vocês têm tutoriais, tá? E lá embaixo tem vários tutoriais aqui, tá? Isso aqui é tudo produção técnica que, né, a gente estudou agora no currículo Lattes. Aqui tem um tutorial do preenchimento do currículo Lattes. E ele é bem grandão, ele tem 120 páginas, mas ele fala tudo. Ele apresenta tudo. Então, se alguém tem dúvida, alguma coisa, pode também baixar isso aí, tá? Quando produzimos, vamos colocar quando somos entrevistados. Ana Paula, muito legal a tua pergunta, ó. Podcast, redes sociais, né? Muita gente hoje é responsável por criar redes sociais, alimentar redes sociais. Eu posso colocar tudo isso em outras produções técnicas também, tá certo? E é muito legal isso, porque a gente hoje tem uma produção muito grande, né? Com essa questão de redes sociais e tudo, tá? Marilene, pode falar, querida. Tá com a mãozinha levantada, né? Oi, amor. Bom dia a todos. Mais uma vez, só assim, antes de fazer a participação. Quando você fala da questão de atualização, não sei se tem colegas aí, servidores, mas com a pretensão de uma redistribuição futura, essa é uma das exigências no processo de redistribuição para servidores. A gente precisa estar com o nosso Lattes atualizado, ou dar um perrengue gigantesco quando chega no MEC, certo? Vânia, parabéns pelo segundo dia. Linda, maravilhosa a nossa vida. Oh, muito obrigada. Gente, eu vou me despedindo por aqui de vocês, para eu poder dar atenção ao pessoal que está aqui no presencial. Eu queria agradecer muito a atenção de todo mundo, a participação. Eu adoro essa, sabe, a coisa interativa, né? Que todo mundo fala, todo mundo comenta, e isso é muito legal. Eu acredito muito na educação que se faz em conjunto, uma educação que se faz compartilhada, né? Eu falo um pouquinho aqui, trago um pouquinho do meu conhecimento e aprendo um bocadão com vocês. Então, eu sou muito grata por isso, viu? Um beijo aí, até a próxima, tá certo? Ivanovska, quando eu receber essa portaria de elogio, eu vou botar lá no quadro na minha casa, que nem a gente fazia quando era pequena. Um cheiro no coração de vocês, viu? Muito obrigada por tudo. Respondi, viu? Tchau, tchau, gente.